vez que o filme Carros aparecia em alguma lista, em algum quiz, eu sempre ficava travada e falava, eu nunca assisti Carros, eu tentei assistir uma vez, eu achei muito chato e nunca voltei, e as pessoas indignadas nos comentários. Esse momento chegou. Hoje a gente vai conversar sobre o que eu achei depois de finalmente ter assistido direito Carros. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balucci, sejam muito bem-vindos. É isso mesmo, depois de muita insistência de todos vocês, do nosso editor que tá aqui presente, eu resolvi dar uma segunda chance pro filme Carros. Eu sei, eu provoco essas reações. Eu nem lembro sinceramente quantos anos eu tinha a primeira vez que eu assisti, provavelmente foi logo quando ele saiu, e o filme não me pegou, não achei muito legal, acho que eu nem cheguei a terminar. Agora já chega! E virou a piada interna aqui do canal, ai, a Jéssica nunca viu Carros, meu Deus, ela precisa assistir. Então com essa minha falta de contexto, eu dei play no filme. Ô, Relâmpago, tá pronto? Tô sim. O relâmpago tá pronto. E ele já começa muito ativo, né? Com aquela super corrida. E eu assistindo aquilo e esperando o momento em que o McQueen acordaria de um sonho. Eu achava que ele tava sonhando, porque na minha cabeça a história de Carros é um carrinho chamado Relâmpago McQueen que sonha em ser um famoso corredor e provavelmente o filme é sobre essa trajetória dele. Case closed, justice served. Não tem nada a ver, então eu já comecei quebrando minha cara. Na verdade, o McQueen, ele já é um corredor famoso, com muita gente torcendo por ele, inclusive ele é extremamente arrogante. Tô pouco me lixando. A Pixar colocou mesmo ali um protagonista que já começa sendo um belo de um babaca. O quê? Ele, inclusive, me lembrou um pouco a vibe do Cusco, né? Que se acha superior e acha que todo mundo faz as coisas em função dele, e que ele não precisa de ninguém, que ele é o fodão e tal. Eu sou genial sozinho. O quê? E aí o filme começa, de fato, depois que rola um empate entre o McQueen, o carro azul e o carro verde, que realmente agora eu não vou lembrar o nome. A lenda, o eterno vice e o estreante. E eles vão ter uma corrida de desempate daqui uma semana na Califórnia. Aí eu pensei, beleza, gosto, um filme com uma competição, ok, estamos indo bem, estamos indo bem. Bandeira quadriculada, tô na área. E uma coisa que eles fazem questão de deixar muito claro logo no começo do filme é o quanto a arrogância do McQueen faz dele um cara muito solitário. Tá, pros amigos. Tenho... A única pessoa que fica meio que do lado dele é o caminhão lá que transporta ele. Como que é o nome do... Mac, lembrei. O nome do caminhão é Mac. Eu não sou o Mac, eu sou uma grande carreta. Tudo caminhando muito bem até o momento em que o McQueen, como a gente pode dizer, ele é expelido do caminhão. Depois meio que daquela brincadeira sem graça da gangue do neon. Por sinal, eu achei muito bonito aquele efeito nos carros. Que eu olhei e falei, um carro com LED. Será que isso vai ser possível em algum momento, gente? Que música bonita. Life is a highway, I will drive it all night long. E o McQueen, no começo, ele é tão babaca que quando ele começa a fugir do segurança lá da polícia, ele vai destruindo a cidade num nível, assim, tão catastrófico e ele nem se importa, ele só pensa nele, no quanto ele quer se safar. Mas, como já era de se esperar, ele se ferra e é pego pela polícia. Moleque, você tá muito encrencado. Até aí eu tava meio, ok, pra onde esse filme tá indo? Tá preso nessa cidade meio aleatória, assim, mas ok. Tô falando, meu irmão. Na terceira piscada ele fica mais lento. Os anos 60 não te fizeram muito bem, né? E aí, quando ela entra em cena, ela, a nossa querida Sally. Você conhece ela? Ela é a promotora da cidade e minha noiva. Sabe por que eu sabia que era ela? Porque entrou um carro azul, eu falei, é a Sally, certeza. Porque a Sally é azul. Quem tá aqui no canal há anos, lembra bem do momento que eu descobri isso. Ela tem cara de que é roxa, a Sally é roxa. Que pariu, Sally, sua escrota! E depois de um julgamento extremamente bagunçado e informal, vamos chamar de informal, Autoridade, na boa, fala aí, isso aqui vai demorar. o McQueen acaba tendo que pagar uma pena, que é o seguinte, ele tem que asfaltar a rua da cidade que ele mesmo estragou. Se fizer direito, deve demorar uns 5 dias. Lembrando que ele tinha a corrida lá na Califórnia e ele fica nesse impasse de, puta, eu preciso chegar, não sei se vai dar tempo. Naquele momento eu olhei e falei, tá, beleza, ele vai ficar aí nessa cidade e provavelmente ele vai criar uma relação com essas pessoas e todo mundo vai ficar amigo, alegria, alegria. Eu não tava tão errada, mas é que a maneira como as coisas acontecem é interessante. Eita, nós. E eu preciso enfatizar, cara, a primeira interação dele com a Sally, porque é um nível de constrangimento, assim, tão alto. Ele age de forma tão babaca, é tão vergonha alheia, gente. É impressionante como a Pixar consegue pegar qualquer objeto e fazer parecer uma pessoa. No momento que o McQueen começa a interagir com a Sally, parecia que eu tava numa balada. Agora é só você ficar parado aí pra eu poder te olhar. Aí, beleza, ele bem revoltadinho, né, começa
começa a arrastar lá aquela máquina de asfalto. E aí tem um momento que aqueles dois carros meio que entram por acidente lá na cidade e todo mundo fica, meu Deus! Fregueses, pessoal, fregueses! E é exatamente igual quando a gente entra naquelas lojas de departamento. Oi, você já possui o nosso cartão? Você já possui o nosso cartão? Você gostaria de uma calcinha, uma calça, uma jaqueta, de repente? Vai uma bebidinha aí? Vem pro café V8 da Flow, melhor combustível da Rota 66. O tanque tá cheio até a boca. Achei muito engraçado. Esse filme, ele se mostrou muito mais engraçado do que eu tava esperando. Repete aí! Muito mais engraçado do que eu tava esperando. Mas até aí eu ainda tava meio... Cadê o tchan do filme? Porque se é um tchan é pra valer. Talvez eu pausasse ele agora e não voltasse a assistir. Até a hora que o Doc vira pra ele e fala... Então por que não apostamos uma corrida entre mim e você? Eu fiquei, tá, com certeza o Doc não vai ganhar dele. Pra onde que vai essa história agora? Naquela hora eu pensei, talvez o Doc vá ser tipo um mentor pro McQueen. E aí o McQueen vai virar um super corredor e vai ganhar a corrida e tal. E aí a corrida acontece. Acho que não dá nem pra dizer que ela acontece, né? O McQueen sai feito doido sozinho e dá de cara lá no meio dos cactos e se ferra. E aí a gente vê que o Doc já tinha tudo aquilo na cabeça dele. Eu falei, então acho que o negócio é um pouco mais além do que eu tô imaginando. Foi possante como um jato ou isso foi veloz como um foguete? E foi aí que eu comecei a analisar que Carros traz aquela essência ali da Pixar de fizemos um filme pra criança, mas presta atenção. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme é que, cara, ele tem várias piadas meio mais 18. Eu já tinha visto a do farol aceso em um dos vídeos nossos aqui do Batalha de Cenas, mas, cara, teve uma cena que me deixou quase que desconfortável, porque eu fiquei meio... Que é uma cena dele com a Sally, quando ela vira de costas e sai andando, ele fala, isso daí é uma tribal, é? E é tipo como se ela tivesse uma tatuagem meio que no cox. Gente, eu fiquei olhando pra aquilo e falei, mano, como que a Pixar botou isso nesse filme? Tipo, com certeza as crianças nem entendem o que acontece nessa cena e eu só fiquei... Eu vou embora, vou nessa. Life is a highway, I'll ride it all night long. Um personagem que eu preciso trazer aqui pra gente falar sobre ele é o Mate. É, que nem tomate, só que sem untou. Cara, ele é muito legal. Logo no começo eu já imaginei que ele seria o personagem que ficaria amigo do McQueen. Cara, gente, sério, eu não tinha contexto nenhum de Carros. Eu não fazia ideia de quem... As figuras que eu já tinha visto, quem que era vilão, quem que não era. Mas na hora que o Mate começou a interagir, eu falei, ele com certeza vai ser o melhor amigo. E um dos meus momentos favoritos deles dois é quando ele pergunta pro McQueen, afinal, qual que é dessa tua corrida? E o McQueen responde, tipo, é porque quando eu ganhar, eu vou ter uma vida muito glamourosa, eu vou ficar famoso, vou ficar rico, vou ter o patrocínio da Dinoco, vou ter não sei o quê. E no meio dos devaneios dele ali falando, ele comenta, pode esquecer carros velhos com ferrugem. Qual o problema dos carros velhos com ferrugem? E o McQueen fica muito sem graça, ele tenta meio que sair pela tangente e fala, não, mas você não, eu gosto muito de você e tal. É uma cena que na hora que ela aconteceu, eu só fiquei, Pixar, eu vi o que vocês fizeram aí, cara, eu vi o que vocês fizeram aí. Uma criança jamais entenderia o que aquela cena realmente simboliza, mas a gente, assim, que já viveu algumas experiências na vida, né? Na hora que assiste, fica, exatamente, é exatamente isso daí. E a densidade do filme, ela começa a ir mais longe. Eu comecei a perceber a evolução do McQueen. Cada novo dia, ele ficava meio que mais aberto pra conhecer aquele pessoal e entender como que era a maneira deles de viver. E num determinado momento, ele descobre que o Doc, na verdade, é um ex-campeão. Ele tem 3 troféus da Copa Pistão. Ele narrou o quê com sabão? E quando o McQueen questiona ele, fala, nossa, eu reconheci você, então você é o fulano de tal, que eu não lembro o nome agora, gente. Você é o fabuloso Hudson Hornet. A gente percebe que é um assunto muito delicado pro Doc. E com isso, ele acaba sendo muito agressivo com o McQueen. Tipo, vaza daqui, moleque, cala a boca. Foi exatamente assim, gente. A placa diz não entre. Eu sabia que você não dirige, só não sabia que era analfabeto. E voltando um pouco no que eu achei no começo, na hora que eu descobri que o Doc era um ex-corredor, eu pensei, então é agora o momento aí, senhor Miyagi e Daniel LaRusso. É agora que ele vai virar um grande mentor do McQueen. Mas não. De novo eu tava errada. Ele não ensina nenhuma tática super secreta, ele não começa a treinar o McQueen. Vamos conversar. Você tem que me ensinar suas manhas. Isso eu já tentei. E uma coisa muito legal dessa minha experiência de assistir o filme agora é... Pedro, música triste. Eu assisti esse filme justamente nesse período que nós estamos vivendo aí, esse super isolamento, com toda essa situação. Só pegou muito pra mim o fato de que o McQueen, ele acaba se isolando pra entender o que realmente importa. À medida que ele vai ficando um pouco mais disponível, ele começa a ver que tem muito mais na vida do que o patrocínio e dinheiro e fama e tal. Então essa parte pegou muito pra mim porque foi algo que eu refleti muito nos últimos meses, sabe? O que realmente importa, o que a gente tá fazendo aqui? E, gente, a cabeça ela vai pra lugares assim, ó. E é muito legal a gente ver a evolução do Relâmpago McQueen na hora que ele percebe que tem um monte de coisa que ele tava perdendo, sabe? Por ser do jeito que ele era. E já que a gente entrou num papo refletão, vamos de choro. Uivo. Sim, eu chorei em Carros.
Hey! Na hora que a Sally leva o McQueen naquela montanha e começa a explicar pra ele como era o Radiator Springs um tempo atrás. E ela vai contando a história e a gente vai vendo o declínio. Depois que descobriram um atalho pra cortar caminho e a cidade ela ficou simplesmente esquecida no mapa. E aí, gente, uma cena que me quebrou é quando aparece o Luigi colocando a plaquinha na loja de pneu dele falando, nós ainda estamos abertos. Cara, gente, aquilo ali, eu já tava... Porque assim, é muito triste, mano. A cidade era super alegre. Tinham pessoas que viviam pra servir a galera que chegava, sabe? Tinha todo um negócio de recepção. E de repente só não mais. É muito triste. Talvez, Pedro, eu tivesse um pouco de TPM assistindo. Talvez, mas cara, como que tu não se sensibiliza, entendeu? Com aquele momento. Depois de tudo isso, finalmente, os refrescos. Vai uma gasolina orgânica, irmão. Aquele suco de riponga. O McQueen paga a dívida dele com a cidade, ele termina de fazer o asfalto novo, todo bonitinho. E antes de ir embora, ele fala pra galera, e aí, e se a gente desse um tapa no meu visual? Alguém sabe a que horas o Luigi abre? E é só tão legal ver o quanto as pessoas, gente, são carros, Jéssica. Eu sou um instrumento preciso de velocidade e aeromecânica. E é só muito legal ver o quanto todos os personagens começam a se sentir muito úteis, trocando pneu, fazendo a pintura nova no carro dele, quando ele vai lá testar a gasolina orgânica, que o cara lá tanto fala o filme todo. É uma conspiração, bicho. O governo é controlado pelas companhias petrolíferas. A gente começa a ver o brilho na galera, lembrando de, nossa, como é legal a gente se sentir útil. Eu transformei carros num negócio refletão, mas é só assistir o filme prestando atenção. E o McQueen sai de lá, tio Bironei, lindo, brilhando. E literalmente brilhando, porque antes dele ir embora de verdade, ele conserta as luzes da cidade. Então tudo acende lá, os neons, os LEDs. Pô, gente, é muito linda essa cena, cara. Só que toda essa felicidade não dura muito tempo, porque logo a cidade é invadida por paparazzi, por polícia, por helicóptero. Eu sempre quis dar uma voltinha num desses tarde heliocóptero. Eles acham o McQueen que tava desaparecido, de repente a cidade tá lotada, e aquela coisa bem invasiva que a gente tá acostumado a ver dos paparazzi, tipo assim, vão cercando o McQueen, fazendo um monte de pergunta, tacando flash na cara dele. E no meio daquela confusão, de repente, ele é levado embora, ele vai embora. E a galera da cidade fica meio... Não consegui me despedir dele. Bate aquele vazio, sabe? É impressionante o poder que uma pessoa tem de movimentar a vida de tantas outras, né? E mais um plot twist aí, a gente descobre que quem dedurou onde o McQueen tava foi o Doc. Você ligou pra eles? É o melhor para todos, Sally. Melhor pra todos ou melhor pra você? A galera fica decepcionada, ninguém entende muito, mas beleza. O McQueen volta pra realidade dele, só que ele já volta com outra cabeça. Tô pronto sim. Mas esse filme, ele é cheio dos plot twists, gente. Ah, o Doc dedurou. E daqui a pouco, o Doc tá lá, na corrida, dando maior força pra ele. Ô, Doc, vem ver esse carro aqui no rádio. Ele é a sua lataria. Eu já sabia que na hora que ele fosse pra corrida, ele não ia bem, ele ia ter algum momento de crise, e o que daria forças pra ele ganhar a corrida e pá, seria a galera aparecer lá. Isso daí eu já tinha na minha cabeça. E eu não estava errada. É o que acontece. Espero que a Pixar tenha dado os créditos aí, é porque eles copiaram essa cena do icônico filme de Herbie. Consegue sim. Você consegue sair daí, Vai. Olha pra frente e vai com tudo. Por ter essa referência maravilhosa de Herbie, esse momento foi um pouco previsível pra mim, mas eu real não esperava que no final do filme ele travaria na hora de ganhar a corrida pra ter um ato muito digno, muito nobre de auxiliar o carro azul que foi trapaceado. Ele vai lá e empurra o carro pra ele finalizar a última corrida dele, cara. Foi um ato muito bonito, realmente. E no fim das contas, ele consegue tudo que ele queria. Apesar de não ter ganho a corrida, o tão sonhado patrocínio da Dinoco chega lá com ele e fala, essa foi uma corrida de verdade. O que você acha de ser a nova cara da Dinoco? E o McQueen realmente sofreu uma mudança tão forte, assim, tão verdadeira, que ele olha e fala... Obrigado, seu Tex, mas... esses caras da Rust-eze me deram uma grande oportunidade. Eu vou ficar com eles. Ai, gente, é aquele final feliz que deixa o nosso coração tão quentinho, né? O McQueen aprende que o segredo da felicidade tá na relação dele com as pessoas. A cidade volta a ganhar vida. E, no geral, o que eu achei desse filme, eu achei ele tão legal, gente. Que eu tô assim, por que eu não reassisti ele antes? Primeiro que eu não consigo parar de cantar a música do filme. Life is a highway, I wanna drive it all night long. Pedro, quantas vezes eu cantei no off aqui desse material bruto desse vídeo? Mais de 8.000! Life is a highway, I wanna ride it on my own. Life is a highway.
consigo parar. E apesar dele ter várias mensagens legais ao longo do filme inteiro, eu acho que a principal é... Se ficar falando com o vento, vão pensar que você é lelé. Valeu pela dica. O quê? Eu não tava falando contigo. As coisas têm muito mais chance de dar certo e são muito mais legais quando a gente abraça outras pessoas, quando a gente tem com quem dividir. Pra mim, esse filme ele é muito sobre isso. E eu acho que no momento onde a gente tá se sentindo tão separado das pessoas por causa de toda uma situação mundial, ele só foi um filme que me deixou numa sensação muito gostosa. Então, olha só, o plot twist da vida. Jessiquinha, fã de carros. Eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Eu acho que esse vídeo merece um gostei, merece todos os gosteis do mundo, merece a tua inscrição, merece tudo. Tem algum outro filme que eu deveria assistir? Coloca aqui nos comentários, não esquece. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!